O presidente Jair Bolsonaro voltou a prestar solidariedade a Donald Trump após o ex-presidente dos Estados Unidos sofrer um atentado durante um comício neste sábado 13 na Pensilvânia. Um disparo atingiu de raspão a orelha do ex-presidente e os outros atingiram um bombeiro ao tentar proteger a mulher e suas duas filhas. Durante evento em Santos, no litoral de São Paulo, Bolsonaro comparou o atentado de sábado ao que sofreu durante a campanha de 2018 em Juiz de Fora. Abre aspas. Tentaram me matar em 2018, mas eu sou imorrível. Tentaram assassinar a maior liderança conservadora do mundo, Donald Trump, mas aqui e lá a mão de Deus fez a diferença. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Pelo andar da carruagem, o desfecho do caso Trump pode seguir o mesmo caminho do caso Bolsonaro. Em menos de 24 horas do ocorrido, o FBI, a Polícia Federal norte-americana, informou que Thomas Crooks, de 20 anos, agiu sozinho, mesmo argumento usado